Oi, eu sou Matheus Araújo e vou apresentar o trabalho sobre a obtenção de niobato de lítio via PETINE para aplicações em fotocatálise heterogênea, sob orientação do professor Fabrício Vieira. Os contaminantes emergentes na água são alguns compostos orgânicos que não são removidos pelos processos tradicionais de tratamento de água, que podem causar efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde humana. Para a degradação desses contaminantes, existem os processos oxidativos avançados, que são alternativa ao tratamento de água tradicional. E dentro desses processos oxidativos, tem os materiais fotocatalisadores, que realizam o trabalho da fotodegradação de determinados contaminantes. O objetivo do trabalho é a síntese do niobato de lítio, caracterizá-lo e realizar testes fotocatalíticos a fim de determinar a capacidade do nanomaterial em degradar moléculas orgânicas em diferentes pHs. Os reagentes utilizados foram 100 ml da solução aquosa de nitrato de lítio a 0,1 molar, 100 ml da solução aquosa de oxalato amoniacal de nióbio, também a 0,1 molar, 2,1 ml de etileno glicol e 5,76 gramas de ácido cítrico. A síntese foi feita pelos precursores poliméricos, o PETINE, e as caracterizações foram a microscopia eletrônica de varredura, a difração de raio-x, a espectroscopia de reflectância difusa e o UV-Vis. Para a preparação das amostras, foi feita uma solução do corante índigo-carmim na concentração de 50 mg por litro, com 30 mg do catalisador, e foi separado em 3 beckers 50 ml dessa solução, em diferentes pHs. Para o pH ácido, foi adicionado 10 microlitros de HCl e para o pH básico foi adicionado 10 microlitros de NaOH. Na figura ao lado é representado o diagrama de síntese do catalisador. A síntese ela foi feita em 2 beckers diferentes e simultaneamente. No primeiro becker, foi adicionado 100 ml da solução aquosa de nitrato de lítio a 50 graus Celsius e no becker 2, 100 ml da solução de oxalato amoniacal de nióbio, também a 50 graus. Depois disso, foi adicionado 5,76 gramas de ácido cítrico nos 2 beckers diferentes e foi mantido a 50 graus Celsius e agitação por 30 minutos. E depois desse tempo, a temperatura foi elevada a 90 graus nos 2 beckers e então foi adicionado 2,1 ml de etileno glicol. E após ter completado 30 minutos, o conteúdo do becker 1 foi despejado lentamente no becker 2 e então ele foi mantido a 90 graus e agitação por 30 minutos. Em seguida, a amostra foi levada à estufa para ser retirada no dia seguinte, depois foi levada ao forno a 600 graus e em seguida foi feita a lavagem e novamente a estufa. E então foi feito a síntese dos pós de niobato de lítio. Na figura 4 é mostrado o pó do catalisador já sintetizado. Na figura 5 é mostrado as imagens do MEV do catalisador. Na figura 6 é mostrado os padrões de DRX esperados para o material sintetizado. Para a espectroscopia de reflectância difusa, foi colocado os pós de niobato de lítio no porta-amostra do espectrômetro UV-Vis, e então foi gerado o gráfico de reflectância por comprimento de onda, representado na figura 7. E com os dados deste gráfico, foi então possível obter os valores do bandgap da amostra. Para os resultados de UV-Vis, foram medidas 6 alíquotas retiradas a cada hora das 3 amostras separadamente. Das 3 amostras, a ácida foi a que apresentou o melhor resultado de degradação do corante índigo-carmim. E, sendo assim, a amostra ácida foi levada novamente ao reator para degradação, mas dessa vez mais próximo da lâmpada para o melhor resultado. Na figura 9 é apresentado o percentual de degradação do corante em relação ao tempo de todas as amostras. Como conclusão, tem-se que a técnica de PETINE mostrou-se eficaz para a síntese dos pós de niobato de lítio e que estes pós apresentaram dimensões nanométricas. O bandgap apresentou o resultado esperado de acordo com a literatura de 4 eletronvolts e que a melhor atividade fotocatalítica foi em meio ácido, degradando em torno de 70% do corante após 6 horas e que houve em torno de 10% de degradação do corante a cada hora.